bem como trazer incentivo a que você possa receber Cristo nesta noite como Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, vamos ler um texto bem pequeno, que está em Marcos capítulo 8, versículo 34, texto bem pequeno, conhecido, creio que todos aqueles que leem a Bíblia, a você que está na sua casa, nos acompanhando através das redes sociais, você também aí abra a sua Bíblia para conferir os textos que nós iremos ler no decurso da nossa reflexão. Marcos capítulo 8, versículo 34, que nós temos aí a nossa projeção. Caso você não tenha Bíblia, você acompanha-nos através da projeção que está sendo feita. Diz-nos assim, palavras do Senhor Jesus Cristo, em Marcos capítulo 8, versículo 34, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Nosso Deus, a honra, o poder, a força e a majestade a Ti pertence. Obrigado porque temos o privilégio de prestarmos culto a Ti. Agradecemos por tudo que já vimos, ouvimos e sentimos nesse culto. E temos a convicção de que o Senhor o recebe como aroma suave às Tuas narinas. Portanto, usa neste momento, ó Pai, desse expediente, também para falar à Tua igreja, falar aos nossos convidados que aqui estão, ou aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Que nesta noite a Tua palavra encontre lugar no coração, na mente deles. Que o Espírito do nosso Deus faça com que esta palavra seja entendida e crida por cada um. Retira todo o sentimento, o pensamento, ou toda ação de incredulidade, e deixa com que as mentes e os corações estejam aplainados para receber o Teu recado nesta hora. Usa-me como Teu instrumento, Teu porta-voz nesta hora, e que a Tua igreja possa estar em oração, possa estar em espírito de intercessão por cada pessoa que ora ouvirá, e por aqueles que posteriormente ouvirão através das redes sociais. Muito obrigado. Usa-nos nesta hora, transforma vidas nesta noite. Rogamos-te agradecidos, no precioso nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós vamos utilizando esse texto onde Jesus diz, o texto diz, chamando a si a multidão. Então Jesus se expressou aí também aos seus discípulos, dizendo: se alguém quiser vir após mim. Ou seja, Jesus está dizendo: se você quiser me seguir, então vamos conversar. Se você quer me seguir, vamos conversar. Nós temos algo a dialogar, se você quer me seguir. Daí o tema da nossa reflexão para a noite, nós vamos falar sobre discípulo ou admirador de Cristo. Discípulo ou admirador de Cristo. Eu estive, são terminologias muito fáceis de se entender, mas eu mesmo assim eu fui buscar no dicionário o significado da palavra discípulo, o significado da palavra admirador. E eu tentei pegar conceitos mais simples possíveis para cada um. O dicionário diz: o que é o discípulo? Quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Discípulo, segundo o dicionário, é quem segue as ideias ou imita os exemplos de outros. Já quanto ao admirador, o dicionário diz:
é quem ou o que admira, venera alguém ou algo. Então, a pergunta que nos é feita, baseada no tema da nossa reflexão, é: você é um discípulo de Cristo ou um admirador de Cristo? Note que o texto diz: chamando a si a multidão e os seus discípulos. Então ali havia uma multidão que julgo eu serem, aquela multidão era admiradora de Cristo, e a parte, o texto diz, os seus discípulos. Aquele povo que ali circulava, que comprimia Jesus, não diz o texto, mas outros assim vão falar, eles acompanhavam Jesus, ao passo que no capítulo 6 de João, Jesus demonstra claramente que eles não eram discípulos, e eles pelas suas ações comprovam exatamente aquilo, eles se dispersam, eles não eram seguidores, apenas admiravam as curas que Jesus realizava, a multiplicação dos pães, aquela pregação tão gostosa de Jesus. Então eles eram admiradores cativos, ouvintes cativos de Jesus, mas não estavam dispostos de fato a seguirem, a se tornarem o exemplo que Cristo era. Você admira Jesus? Sim. A prova é que você está aqui. Agora, você é um seguidor de Jesus? Ah, pastor, aí nós temos que conversar mais. Jesus não veio chamar admiradores. Jesus, ele não é um popstar que precisa de admiradores. Jesus veio convocar discípulos, seguidores. Ele quer que você seja um seguidor. O popstar, ele precisa de fã. Jesus não precisa de fã. Pois bem, você é um cristão? Sou um cristão. Geralmente as pessoas, na sua maioria, dá logo uma resposta pronta, precisa, bem direta, sem arrudeio. Eu sou um cristão. Pois saiba que um cristão, ele é um seguidor de Cristo. Não, pastor, não, eu sou um cristão, mas não sou seguidor. Não está batendo as coisas, não está batendo. Vamos confabular, vamos dialogar, vamos conversar mais. Quer dizer que você é um cristão, mas não é seguidor de Cristo? Não dá para entender. Não dá para entender. Não dá para entender. Porque um cristão, ele é definido exatamente por seguir a Cristo. Mas, se ele é um religioso, aí é outra coisa. Agora vai dar para a gente chegar a um denominador comum. Vai dar para a gente... Não, pastor, agora eu entendi. Eu não sou um cristão, eu sou um religioso. Tá bom, agora eu comecei a entender. Por quê? Um religioso, ele é um seguidor de uma entidade. Julga ele ser religiosa ou espiritual. Por exemplo, o mariano, aquela pessoa que é mariano, segue o quê? Maria. O vicentino, ele segue a quê? São Vicente de Paula. E assim sucessivamente. E há um ponto divisório nisso aí, olha. Um cristão, Deus exige dele devoção única, fiel a Cristo Jesus. Ele não pode ser cristão e ao mesmo tempo seguidor de uma outra. Há uma só nomenclatura. É a Bíblia que diz isso. É a Bíblia que diz isso. Não estou gostando, pastor, do seu início de pregação. Pois é, a Bíblia é dura. Ela mesmo diz que ela é uma espada de dois gumes. Corta de um lado e corta do outro. É dura. É dura a Bíblia. E nós estamos vivendo uma geração de mimimi. As pessoas gostam de viver acariciadas.
mas a Bíblia é dura. Jesus chamou seguidores. Manuel, nos ajude aí, projetando Mateus capítulo 8, versículo 22. Olha o que essa turma aqui estava dizendo. Olha o que essa turma estava querendo. Admiradores de Jesus. Né? Nós podemos ver os outros casos aí, mas para ganharmos tempo, nós vamos ficar com esse caso. Mas nesse contexto aqui, há outras pessoas que são admiradoras de Jesus. E esse camarada aqui diz, né, Senhor, eu quero te seguir. Porém, primeiro eu quero que meu pai venha falecer, depois que eu sepultar, organizar tudo no seu devido lugar, aí eu voltarei para te seguir. Jesus disse, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Nós queremos ser seguidores de Cristo, mas a questão é que nós temos um dia X definido. Não, agora eu sou jovem, deixa eu envelhecer mais. Não, agora eu ainda sou solteiro, deixa eu curtir mais um pouco a vida. Quando eu casar e Todos gostariam de seguir a Cristo. É por isso que você está aqui. Mas Jesus, Ele não permite você tomar este prazo. Não, não, é agora. É agora. Esse camarada, o pai dele ainda não havia morrido. Mas ele disse, não, deixa eu ficar com tal, quando ele morrer, tal, com tudo. Não, é agora. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vem e segue-me. Vamos mais um adiante, Manuel, capítulo 4. Vamos descer um pouquinho agora, capítulo 4. Faremos uma leitura agora um pouco mais extensa, do 18 ao 22. Mateus, capítulo 4, do 18 ao 22. E note que, no início da formação do seu apostolado, olha o que o Senhor fez aí. Aí Jesus começa o seu ministério profético e está convocando pessoas para formarem seu apostolado. E ele diz, aí o texto, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Continua, Manuel, até o 22. Então eles deixaram logo as redes e seguiram. Eles não disseram, não, Senhor, deixa eu resolver ali um problema, sepultar meu pai. Não, deixaram logo as redes e o seguiram. Certamente que eles fizeram algumas coisas a mais ali, mas a ênfase é que eles não foram argumentar para se auto-justificar e dizer, Senhor, não te sigo agora, por quê? Porque eu comprei esse barco e eu ainda tenho algumas parcelas, então eu preciso pescar aí mais um ano até quitar todas as dívidas, ou então, Senhor, eu consegui vender este barco. Não houve argumentação negativa com que eles ficassem ainda sem serem de fato seguidores de Cristo. 22. Chamando-os, eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E você? O que faria nessa situação? O que faria? Queridos, Jesus, Ele chama seguidores, não de redes sociais, mas é aquele seguidor que segue os próprios exemplos, sofre aquilo que ele sofre. Criaram aí a questão das redes sociais e diz, os seguidores, eu sigo fulano. Não é esse tipo aí não. Não é esse tipo. Jesus, Ele chama então discípulos
E agora, Emanuel, voltemos lá ao texto áureo, que é Marcos 8:34. Nós fizemos aqui uma introdução daquilo que é a parte primária do versículo, porque o versículo, ele vai mais além, diz, se alguém quer vir após mim, o que nós devemos fazer, o que você deve fazer, se de fato quer seguir Jesus. Aí o texto nos mostra que Jesus apresenta, basicamente, 3 exigências para sermos seguidores de Jesus. 3. A questão é, estamos dispostos a cumprir essas 3 exigências? Pois bem, se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Pela manhã nós pregamos em Efésios capítulo 2, do 1 ao 5. E ali no capítulo 3, nós falamos que o apóstolo está falando de um inimigo que nós temos no capítulo 3, que é a carne. E ele diz que outrora nós éramos guiados pelos desejos da nossa carne e os nossos pensamentos. Nós não dávamos satisfações a Deus das minhas ações, do meu viver. Quando o texto diz negue-se a si mesmo, é isso. Agora você não é mais senhor da sua vida. Se você quiser seguir a Cristo, você tem que passar o senhorio da sua vida para Jesus. Senhor, já não é mais eu que vivo, mas é tu que vai viver em mim. Toma a chave, dirige, eu agora sou apenas passageiro. Negue-se a si mesmo. Essa é uma grande dificuldade do ser humano, porque nós temos desejos, nós temos pensamentos, nós temos projetos que são nossos, e eu não quero compartilhar com Deus, eu não quero o envolvimento de Deus na minha vida. Então, enquanto eu digo, eu não sou um seguidor de Cristo, eu estou dizendo claramente, eu não quero o envolvimento de Deus na minha vida. E se Ele quiser se envolver, é meramente para ser meu Salvador. Senhor, não. Aquele que manda na minha vida, não. Então, queridos, se não houver essa negação, esse passar de controle a Cristo, não podemos segui-lo. Não podemos segui-lo. Quando a multidão estava ali cercando, que ele diz, e chamando a si a multidão, ele quer que nós entendamos isso. Ele quer que nós entendamos isso. Então, qual é o simbolismo na vida cristã do batismo? Quando nós somos batizados, a Bíblia nos fala, tanto em Romanos como no livro de Gálatas, que é assim: quando você é mergulhado na água, porque baptismo significa mergulho, quando você é mergulhado, ali é uma representação, é uma dramaturgia, onde o indivíduo, através daquela ação, ele está dizendo, olha, eu morri para o mundo, fui sepultado para o mundo. E quando ele ressurge da água, ele está dizendo exatamente, ressuscitei agora para uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o simbolismo do batismo. Não existe batismo por aspersãozinha de água, não. A Bíblia diz que é mergulho, batismo. Então, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? O indivíduo morreu para o mundo, nasceu para Deus. E eu pergunto a você, você já viu um morto querer alguma coisa? Você já foi num velório, que ali estava aquele caixão e o morto estendido, e o morto diz, olha, eu não quero ir com essa camisa. Você já viu um morto dizer, olha, eu não quero ser sepultado naquele cemitério dos pobres. Eu quero uma lápide de mármore gravada. Você já viu um morto dizer alguma coisa? Não.
Um morto simplesmente ele não reage, ele é inerte por completo. Assim é um crente, é um seguidor de Cristo em relação ao Senhor, ele não decide. A Bíblia está dizendo que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Você quer morrer para o mundo? Agora eu lembrei até daquela ilustraçãozinha que parece até uma piada. Diz que aquela irmãzinha vinha de branco à noite, do círculo de oração, toda de branco, e do templo até a casa dela tinha que passar ali próximo ao cemitério. E lá uma dupla de meliante aborda, aí diz a bolsa ou a vida. E aquela irmãzinha diz: olha, quando eu era viva, eu não tinha medo de morrer, imagine agora que eu sou morta. Os meliantes viram a mulher de branco, e dizendo isso, eles pensaram que era uma alma, né? Uma alma penada, como diz aí a turma lá, aquela coisa toda. Mas é assim mesmo, está morta. Está morta para o mundo de pecado. Você quer morrer hoje? Morrer para o mundo e nascer para Deus? Pois é que negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. A Bíblia e os crentes, eles dizem: eu sou um servo de Deus. Um servo. Você é um servo de Deus? Sou um servo de Deus. Pois a palavra servo no Novo Testamento é a palavra vinda de doulos ou diáconos. O que era o doulo? Era o escravo, aquele escravo que não tinha direito mesmo. E o diáconos era uma espécie de serviçal, uma espécie de escravo, mas que ganhava pelos seus serviços. Então nós não somos meramente esse doulos, esse escravo. Nós somos um diáconos. Além de nós servirmos ao Senhor, nós temos ganhos. Eu estou tentando contrabalancear, porque você vai dizer: pastor, então ser crente não tem muito resultado. Calma, eu estou amenizando a coisa agora. Nós vamos chegar no final e você vai ver que é bom ser servo. É bom. Então a primeira coisa que temos que entender, se nós quisermos seguir a Cristo, é isso: negue-se a si mesmo. E às vezes nós, na nossa falta de compreensão, ou nos desvios momentâneos da fé, nós ficamos arrogantes e dizemos: eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu. É tu ou é Deus? Quem vive em ti? É tu ou é Deus? Porque a Bíblia diz, Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Ele está vivendo em ti, está vivendo em mim, então como eu posso usar o eu? Não pode, é Deus. Então nesta noite, deixe Cristo nascer no seu coração, mas para isso você tem que morrer. Uma semente, ela não pode nascer se primeiro ela não morrer. O milho, ele seca, o caroço ali seca, e você, pronto, aqui não tem mais jeito para ele, está morto. Você debulha, joga ele na terra e ele vai nascer. Se você não morrer, você não pode nascer. Segunda coisa, segunda exigência do texto está aí, se alguém quer vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz e siga-me. O que nós entendemos por esta cruz? O que a maioria dos teólogos entende por essa cruz? Nós entendemos, irmãos, que são os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas do dia a dia. Se nós fôssemos entrevistar cada um dos crentes aqui, diga: meu irmão, você tem algum problema, alguma dificuldade? Você ia ver.
Um tem dinheiro que não sabe mais aonde botar, mas não tem saúde. O outro tem saúde que parece um super-homem, mas não tem dinheiro. O outro tem saúde, tem dinheiro, mas não tem tranquilidade no seio familiar. E assim sucessivamente. Acho que não íamos encontrar ninguém aqui que dissesse: olha, eu estou 100%, não tenho problema de saúde, não tenho problemas financeiros, não tenho problema com a família, eu estou. Querido, então você não está mais aqui. Você já recebeu a incorruptibilidade. Você já está com Cristo nas regiões celestiais. Todos nós temos problemas. Agora, as pessoas elas querem vir após Cristo sem nenhum problema. Note que lá, Mateus, naquele texto que fora projetado, percebe não, mano. Cada uma das pessoas diz: Senhor, deixa primeiro eu ir resolver um problema aqui, o meu problema eu vou resolver. Aí quando tiver tudo ok, eu venho para te seguir. Sabe quando você vai seguir a Cristo? Nunca, nunca e nunca. Porque nenhum ser humano é capaz de resolver os seus problemas. Cristo nos chama com os nossos problemas. O que é que ele diz? Pegue os seus problemas, coloque todos aí sobre as suas costas e vamos caminhar. Então nesta noite, qual é o teu problema? O que tem impedido você de fato ser um seguidor de Cristo Jesus? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma hora de reflexão. Algumas pessoas, não é porque eu tenho um emprego que é meio irregular, é incompatível com a vida cristã. Outro diz: não, é porque eu estou desempregado. Ah, não, é porque eu sou filho e meus pais não gostam de crente, não permitem que eu seja crente. E pasme, eu já vi homens dizerem para mim: é porque minha mulher não gosta de crente. Homem com H minúsculo. Mas o que diz Mateus 11, 28 ao 30? Vamos lá, Manel. Apesar de ser um texto muito simples, todos conhecem, mas vamos projetar até para que haja também ali projetado no próprio vídeo. Mateus 11, 28, vinde a mim. Note que aqui Jesus estava cercado por uma multidão. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é esse jugo? Volto a falar, já falei aqui, mas talvez você, que é o nosso convidado, não estava. Um jumento, animal de carga. Ali é colocado a cangaia sobre ele. É o jugo, ali a cangaia. Aquela cangaia é para receber ali a carga, o jacar. Falando numa linguagem bem nordestina. Se você não entendeu, é porque você não é nordestino. Então, de um lado coloca um jacar, do outro coloca outro jacar, e a carga em ambos os lados. Agora vamos pensar, um jumento com uma carga, e num jacar, enche aquele jacar de chumbo ou pedra, de um lado do outro. Aquela carga vai ser muito pesada. Agora pense, um jumento e um jacar cheio de algodão, de um lado e do outro. Parece ter uma carga, mas um peso irrelevante, insignificante. João, na sua primeira epístola, diz:
os mandamentos de Deus não são penosos. O seguidor de Cristo, o discípulo de Cristo, não vê dificuldade em servir a Cristo. Ele vem aos cultos com alegria. Ele faz aquilo que deve ser feito na vida cristã com alegria, com prazer, com satisfação. Aquele que não é seguidor, ele vem empurrado, forçado. Talvez você já esteja cansado dessa pregação. Não, esse pastor fala demais. Mas os crentes em Cristo verdadeiro estão vibrando, dizendo: pastor, fale um pouquinho mais, pastor, fale um pouquinho mais. É pressão, meu irmão. Se você não está dizendo isso, pressão. Então o evangelho, ele não é cansaço para o povo de Deus, ele é refrigério, sabe? Ele é refrigério. É por isso que Jesus diz isso. Então, eu vos aliviarei. Jesus quer tirar esse sentimento de peso, esse sentimento de problemas, e trazer alívio sobre você. Trazer alívio. Mas, queridos, vamos adiante para finalizarmos. Há um requisito a mais, aí em Marcos 8,34, nosso último requisito que Jesus nos diz, é exatamente esse. Olha lá. Vamos, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. 1, tome a sua cruz. 2, e siga-me. Seguir Jesus, o exemplo é esse. Jesus vai caminhando e vai ficando as pegadas dele no chão. Diz o livro de Atos, nós seguimos as suas pisaduras. É você colocar os seus pés na mesma marcação que os pés de Jesus foram feitos, seguindo as suas pisaduras. Aquilo que Jesus fez, faça também. É só isso. Mas eu quero seguir a Jesus. Jesus deu umas pegadas curtas. Não, eu quero dar umas maiores. Não faça isso. Pise na mesma marcação que ele deixou. Siga Jesus. Agora alguns dizem: mas eu sigo a Jesus desde que eu nasci. Mentira, você não nasceu, você não seguia ninguém. Você não falava, você não sabia caminhar, você não seguia. É uma decisão tomada, queridos. É uma decisão tomada. É uma consciência plena. Então somos seguidores de Cristo exatamente por fazermos aquilo que de fato Ele quer que nós façamos e aquilo que Ele fazia. Nós não somos seguidores de Cristo meramente por virmos a uma igreja. Nós não somos seguidores de Cristo meramente por termos o nosso nome escrito ali no hall de membros de uma igreja, ou participarmos de alguma irmandade religiosa. Não. Somos seguidores, somos cristãos por fazermos aquilo que Cristo mandou que nós fizéssemos, por vivermos da forma como Ele disse que nós deveríamos viver. Você vive da forma que Cristo quer? Você faz aquilo que Ele mandou? Se você fizer, você é um cristão. Seguir a Cristo, seguir. Note mais uma vez o texto, chamando a si a multidão, chamando para si a multidão. Gente, aquela multidão, volto a dizer, volto a afirmar, eles não eram seguidores, eles não eram discípulos de Cristo, era apenas uma multidão. Era apenas uma multidão. Quando nós vamos
Vamos ler João capítulo 6. Não há como pegarmos todos os versículos super importantes nessa narrativa aqui bíblica, mas eu quero tomar alguns, porque aqui é exatamente onde toda aquela multidão que seguiu a Jesus se dispersa. Pronto, a partir dali, Jesus não tem mais aquela multidão. Jesus agora só vai ter aqueles que de fato eram cristãos, que eram discípulos. A multidão se desfaz. Por quê? Jesus disse, olha, chama eles, ali há um diálogo mais franco e honesto. Jesus disse, olha, vocês, entre aspas, me seguem pela comida. Vocês me seguem pela cura. Então, quando Jesus começa a mostrar a realidade das coisas, eles dizem, olha, duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? E o texto diz que o povo, aquela multidão, foi embora, ficando só os verdadeiros discípulos. Vou pegar só alguns versículos. Por exemplo, é o versículo 61, Manuel. João 6, 61. Para não perdermos. Sabendo, pois, Jesus em si que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe isto: escandaliza-vos? Aquele discurso que Jesus estava falando. Vamos para o 64, Manuel, versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, Jesus falando, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam, o que havia de o entregar, o trair. Jesus sabia. Então, daquela multidão, Jesus sabia, esse não me segue, esse não me segue, esse aqui me segue, esse não me segue, esse não me segue, esse não me segue. Então, Jesus sabia. Talvez, se Jesus viesse num dia de hoje, ele seria um cara famoso, por ter multidões, pregando e aquela multidão, seria um famoso. É só papo furado. Discípulo mesmo ali, um pouquinho. Era só número ali, só número. Só número. Vamos para mais um versículo para finalizar. 70, o versículo 70, mano. 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é o diabo. Ora, depois que a multidão foi embora, ficou só os 12. Jesus ainda diz, existe um traíra aqui entre nós. Na linguagem do hip hop, existe um X9 entre nós. De 12, Jesus ainda sabia que tinha um dedo duro. Ele sabia. Judas Iscariotes. Então, querido, Deus sabe. Não adianta eu querer cauterizar a minha consciência dizendo, olha, eu sou um discípulo. Não tente. Deus sabe. Jeremias diz, Deus falando através do profeta, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus sabia que o coração daquela multidão não estava nele. Então, meu querido, se você não é um cristão, um seguidor de Cristo, não tente se iludir, não. Nesta noite, chegue para Jesus com sinceridade: Senhor, eu tenho um profundo desejo no meu coração de te servir, mas eu não tenho sido de fato esse seguidor. Portanto, dá-me a fé nesta noite, para que eu tome a decisão de a partir de agora viver para ti.
Seja sincero. Você não conseguirá enganar Deus. Eu não conseguirei enganar a Deus. Não conseguirei. Mateus 19, 27, para finalizar. Mateus 19, 27. E aí depois, Manel, você frisa e já põe aí o versículo também 29, já pode até frisar isso aí e pôr o 29. Olha o que é que nos diz aí. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Pedro foi sensato. Ele disse: Senhor, agora me diz uma coisa. Tu disse que era para nós te seguirmos. Fizemos da forma como o Senhor falou. E aí, o que é que nós teremos em recompensa? É bom saber. Porque a ideia é que as pessoas dizem: o crente vai deixar de servir aí, de viver no mundão, para viver enclausurado, e não sei o quê. Porque a visão que eles têm do crente é aquele camarada, eremita, triste, né, de cabeça baixa, coitadinho. Foi assim que minha esposa pensou, né, quando nós fomos aceitar a fé. Mas o crente só veste bem. Mesmo pobre, mas só se veste bem. Saia vendo os crentes aqui, tudo alinhado. Perfume, menino, é do bom. Esse perfumezinho velho de 20 reais, crente não usa não. É de 200 para cima. Aleluias. Crente viaja, meu amigo. Crente só come do bom. Isso aqui chegou agora, não estava no script não. Quando nós estávamos plantando a memorial, aí nós fazíamos muitas festas, né, comida e tal. E aí se decidiu ali uma famíliazinha pobre, mas bem paupérrima mesmo. Passava uma necessidade. E aí começou as irmãs a fazer lasanha, empadão, a Vânia gostava de fazer, e só comida boa. E aquela meninazinha começou a comer ali, bichinha começou a ganhar corpo e tal. Né? Aí num determinado dia, o Jerry estava lá, mas ele não lembra, né? Aí num determinado dia fizeram uma festa um pouquinho aquém, não estava tão pomposa. Aí a meninazinha olhou assim para a mesa e disse: eu quero empadão, lasanha e tal. Aí eu disse: olha aí, menino, 6 meses atrás passava fome, agora já sabe até o que é lasanha, empadão. É o crente. Você pensa que crente come qualquer coisinha? Você pensa que crente é um coitadinho. Só existe 2 capitais no Brasil que eu não conheço, mas antes de morrer eu vou conhecer. Se eu não fosse, talvez não conhecia só aqui, Teresina mesmo. Então Pedro disse: Senhor, sim, diante de todo esse serviço, qual é o nosso salário? O que é que nós vamos receber? Está certo? Está justo? E Jesus disse: sim, por bem, vou dizer aqui qual é o salário de vocês. Olha o 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, olha aí que salário, meu irmão, que salário, receberá 100 vezes tanto, e o melhor, herdará a vida eterna. Olha aí, isso aí é ser crente. É ser crente. Herdará a vida eterna. Mas me permita mais um versículo que veio à mente. Mateus 25, 41, mano. 25, 41. Olha aqui, mas para aqueles outros, enquanto que a vida eterna, para o outro, eu não vou nem ler. Portanto, meu querido,
Você é um seguidor de Cristo ou é um frequentador de igreja? Você é um discípulo de Cristo ou é um mero admirador? Eu convido você nesta noite para ser um seguidor de fato e não apenas um frequentador de igreja, um admirador de Cristo. A igreja vai orar. E agora é a hora da decisão. Você pode dizer como aquela multidão: duro esse discurso. Ou você poderá dizer como com os 12, quando Jesus, ali, João 6, diz aos 12: e vocês não querem também ir embora? Pedro diz: Senhor, mas para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então diga igual Pedro: mas pastor, como eu posso sair deste lugar sem receber Jesus como meu Salvador? Ele tem as palavras da vida eterna. Diga isso nesta hora. Então, se você quiser fazer o seu compromisso de entregar a sua vida a Jesus, de morrer para o mundo, nascer para Deus, você vai fazer assim, ó. Você vai levantar uma de suas mãos até que eu veja. E nesse simples gesto você vai estar dizendo: pastor, eu estou entregando a minha vida aos cuidados de Cristo Jesus. Eu estou reconhecendo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Ah, mas pode ser que um dia você serviu a Cristo, mas hoje encontra-se distanciado. É também um momento de voltar. Você vai fazer o mesmo sinal, olha, levantar a sua mão até que eu veja. E nós vamos estar orando também por você nesta noite. Onde está a primeira pessoa que deseja reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Talvez você esteja envergonhado. Não tenha vergonha. Cristo não teve vergonha de suportar toda afronta por você, por mim. Então não tenha vergonha de levar o nome de cristão, de viver o nome cristão. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu pergunto pela última vez: onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Se não há, eu vou encerrar o convite. Mas o nosso desejo era que você não saísse desse recinto sem esta convicção de que agora o Espírito Santo está na tua vida, de que agora de fato você é um discípulo de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e dê-te a oportunidade de ouvir mais do Evangelho. E em uma dessas oportunidades, realmente confirmar Cristo na tua vida como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos